Olá, vamos falar hoje sobre o vício na visão psicanalítica. Você já ouviu a frase "quando eu quiser eu paro"? Essa frase ela é frequentemente o prenúncio de diferentes, infelizmente, histórias trágicas. E é uma questão de saúde. O vício ou adicção é um distúrbio crônico que pode ter curso progressivo e complicações graves e às vezes até letais. O que caracteriza uma pessoa como dependente é a perda do controle sobre o uso de drogas ou sobre determinados comportamentos. Este é um fato que muita gente tem dificuldade de aceitar. Um ser humano pode perder o controle sobre o seu próprio comportamento. E interessante também que quando se vê, se torna já um viciado e não consegue limitar a sua autoadministração de uma droga. Ou quando o indivíduo também continua o seu uso, apesar da presença concomitante de estímulos dolorosos. Ou mesmo do ato em si poder resultar em consequências sabidamente nocivas. A dependência por uma substância ela é constituída por dois componentes distintos. Primeiro, a dependência psicológica e depois a dependência física ou química. A primeira, psicológica, ela se associa ao desejo intenso de consumir a substância. Quem nunca sentiu aquela vontade irresistível de comer um doce, não é? Que é maior do que qualquer coisa. Enquanto a segunda ela é relacionada a um conjunto de sintomas que segue a privação do uso da substância, a famosa síndrome de abstinência, que leva o indivíduo a recorrer novamente à mesma para suprir a sua falta. E pode ser tão intensa a ponto de causar também até a morte. Esses efeitos são facilmente reprodutíveis em animais de laboratório que são viciados em drogas e posteriormente afastados delas. Fatores genéticos, assim como problemas psicológicos, emocionais, e sociais, podem facilitar a instalação da adicção. As drogas elas ativam no cérebro o circuito de recompensa, o que gera a sensação de prazer. Então, parte desse circuito é o sistema que tem como neurotransmissor principal a dopamina. Quando ativado, um dos seus componentes libera dopamina através de suas projeções. Existe uma diferença entre beber socialmente e o abuso do indivíduo alcoólatra. De um ponto de vista psiquiátrico, a dependência de substâncias tem como aspectos tanto de transtornos do controle do impulso quanto do distúrbio compulsivo. O vício ele é um mecanismo de fuga emocional em que o indivíduo obtém prazer e foge de sua dor. Existem infinitos tipos de vícios que são prejudiciais em diferentes proporções. O que separa o vício de um hábito comum é justamente o prejuízo que este comportamento causa na vida da pessoa. Interessante que para Freud, a dificuldade de tratamento de pacientes que fazem uso de substâncias, ao colocar até em dúvida se os vícios poderiam ser curados pela análise. Ele define a compulsão ao uso de drogas como recurso diante da pulsão sexual não satisfeita. Freud ele defende que as adicções surgem na vida adulta como substitutos da masturbação. Ele disse que, interessante na fala dele, ele disse que começa a compreender que a masturbação é o grande hábito, como ele fala, o vício primário, e que é somente como sucedâneo e substituto dela que outros vícios, como o álcool, como o vício no cigarro, a dependência de remédios, adquirem existência. Legal, né? Se você gosta de saber mais de conteúdo sobre psicanálise, me segue lá no YouTube, Wagner Lapenta. Forte abraço.